A Semana Política. A Semana Política. André Pinotes Batista, Paula Santos, Paulo Edson Cunha. Debatem os principais temas da semana na perspectiva da região. À segunda-feira, a partir das 5 da tarde, com repetição, terça às 3. A Semana Política. A Semana Política. Boa tarde, bem-vindos à Semana Política, o programa de análise da atualidade política na perspectiva da região, com 3 deputados eleitos pelo Círculo Eleitoral do Distrito de Setúbal: Paula Santos, eleita pela CDU, Paulo Edson Cunha, eleito pelo PSD, e João Paulo Rebelo, eleito pelo Partido Socialista, também pelo Distrito de Setúbal, que se estreia hoje connosco. Bem-vindo, João Paulo Rebelo, e que substitui André Pinotes Batista, o nosso antigo participante em representação do Partido Socialista. Foi eleito líder distrital do PS e optou por abandonar a participação no programa, ou pelo menos suspender, e temos por isso João Paulo Rebelo connosco a partir de hoje. Para o programa desta tarde, os temas são 2, grosso modo: o Orçamento do Estado, vamos tentar apreciar o documento entregue, as hipóteses de viabilidade e também as possíveis consequências. Vamos também tentar perceber o que é que este Orçamento do Estado contém para a região de Setúbal, e depois um outro tema mais de política regional que envolve o Congresso do Partido Socialista, que teve lugar no final da semana na Baixa da Banheira, na sexta e no sábado, e também as eleições para o PSD, designadamente para a Comissão Política Distrital e para os outros órgãos, mas foi eleita uma nova direção, uma nova, é dizer, por acaso o presidente é o mesmo, mas foi reeleito, foram eleitos os órgãos sociais, os órgãos distritais do PSD. Vamos então começar por um primeiro dos temas que referi, o Orçamento do Estado. Eu começava por João Paulo Rebelo, que se estreia então connosco esta segunda-feira. O documento já foi entregue, até agora tínhamos falado aqui várias vezes no Orçamento do Estado, mas mais na perspectiva das negociações. Agora já são conhecidos muitos pormenores deste orçamento, finalmente podemos apreciar mais aquilo que é a substância do documento. E também quanto às hipóteses de viabilidade, o que é que o João Paulo Rebelo acha, uma vez que há uma semana e qualquer coisa parecia que estava tudo encaminhado para haver um acordo e agora já tudo parece mais distante. João Paulo Rebelo, bem-vindo, e pedia-lhe um comentário ao Orçamento de Estado, às perspectivas do Orçamento de Estado, nestes aspectos que referi e noutros que queira aqui trazer. Muito obrigado. Antes de mais, Francisco, um cumprimento para si, naturalmente, e também para os meus companheiros de debate, quer para a Paula Santos, para o Paulo Edson Cunha também. Espero, digamos, estar à altura do André Pinotes Batista, que substitui, como já bem referiu, a partir de hoje, e tenho muito gosto em fazê-lo. Bom, relativamente ao tema concreto, o Orçamento de Estado, compreendo naturalmente as prerrogativas que o Francisco introduziu, no fundo, de já hoje conhecermos um orçamento que até há dias atrás não conhecíamos em detalhe, mas a questão, de facto, da aprovação, da viabilização ou não deste orçamento continua a colocar-se. Como bem sabemos, e da parte do Partido Socialista há, desde logo, 2 ou 3 notas que são absolutamente essenciais de serem ditas. Desde logo que este não é, nem nunca poderia ser, um orçamento de Estado do Partido Socialista, como é, evidentemente, independentemente da posição que o Partido Socialista venha a tomar a respeito do próprio orçamento. E o secretário-geral do PS tem dito, e particularmente nestes últimos dias, também por força justamente dos congressos federativos que o Partido Socialista organizou em todos os distritos do país e, portanto, em todas as federações do Partido Socialista, o secretário-geral teve a oportunidade de estar em alguns desses congressos em que verbalizou, no fundo, o que já se sabe, que o Partido Socialista tomará
uma decisão a seu tempo. Neste momento, a Comissão Política Nacional do Partido Socialista mandatou, dando total, naturalmente, confiança, liberdade e, digamos, toda a latitude para o próprio secretário-geral tomar uma decisão relativamente a este tema, mas o que já temos dito e reiterado é que, de facto, este nunca será um orçamento do Partido Socialista, porque, ao contrário do que seria um orçamento do PS, este Orçamento de Estado, de facto, não aposta nos serviços públicos. Na verdade, e é uma tónica, digamos, que podemos sempre identificar nos orçamentos do PSD, neste caso um orçamento que tem o apoio da Aliança Democrática, como sabemos, portanto, tem uma perspectiva e uma visão bem distinta daquela que nós temos. Este orçamento é um orçamento que desvia, do nosso ponto de vista, recursos do Serviço Nacional de Saúde justamente para a saúde privada. É um orçamento que, do ponto de vista dos impostos, é anunciado de facto como um orçamento que baixa impostos, mas na verdade o que sabemos é que, como se costuma dizer, e diz o povo, tira com uma mão, ou melhor, dá com uma mão, mas tira com a outra, e particularmente o que está visto e anunciado para o aumento de preço dos combustíveis é naturalmente preocupante, eu diria, para a maioria das famílias, para a maioria das empresas também. Há depois aqueles dois temas que foram duas linhas vermelhas para o Partido Socialista e que falamos, portanto, do IRS jovem e da questão do IRC. O IRS jovem, como sabemos, o Governo anunciou um grande recuo nesta matéria, portanto, vindo ao encontro do que era a oposição do Partido Socialista a esta medida, que é uma medida, enfim, que temos descrito sempre como uma medida injusta, ineficaz, iníqua, e que, na verdade, este recuo do PSD acabou por ser quase que um favor que o Partido Socialista fez ao Governo, na medida em que o próprio Governo já se mostrava muito pouco entusiasmado com uma medida que efetivamente não foi bem acolhida por ninguém. Eu diria, mesmo os próprios jovens, que supostamente seriam os beneficiários da medida, como uma esmagadora maioria não iria beneficiar significativamente da medida, os próprios jovens colocaram em causa, mas instâncias internacionais, como sabemos, o próprio Conselho de Finanças Públicas, enfim, alguns mesmo dirigentes do PSD, comentadores políticos, analistas políticos, disseram-no inclusivamente publicamente, portanto que era uma medida que não trazia de facto grande entusiasmo. Relativamente ao IRC, é um pouco mais grave, até no que nos separa, porque objetivamente o Partido Socialista enfim, a matriz do Partido Socialista é, como se sabe, defender os mais desprotegidos, procurar uma redistribuição da riqueza e relativamente ao IRC é mais do que óbvio e se não, basta atentarmos ao que são os números e eu chamava a atenção aqui para particularmente este dado. O Governo tem dito muitas vezes que é um ponto percentual, portanto, querendo, no fundo, minimizar a tal diferença que existe entre o Governo e o PS, mas desde logo, e também é um comentário que eu gostaria aqui de deixar, é que, enfim, isso funciona para os dois lados, não é? Portanto, se é um ponto percentual apenas, é um ponto percentual que o Governo bem que poderia prescindir dele, se é assim tão insignificante
e, portanto, não exigir ao Partido Socialista e, no fundo, cumprir o que seria uma das linhas vermelhas do Partido Socialista se efetivamente tivesse o interesse em viabilizar o orçamento, que já agora aproveito também para dizer que eu julgo que qualquer pessoa compreende que, sendo o Orçamento de Estado um dos principais instrumentos da governação, cabia seguramente ao Governo e à maioria, neste caso, à Aliança, que, como sabemos, não é uma maioria expressiva e suficiente para a aprovação de um orçamento. Portanto, caberia ao Governo e particularmente ao PSD procurar, enfim, João cativar... Paulo Rebelo, já vamos falar das perspectivas de viabilização do orçamento. Então, deixe-me só concluir referindo este Sim, muito facto. rapidamente, sim. Muito rapidamente, 0,2% das empresas no nosso país são responsáveis por 45% da receita do IRC. O que é que isto significa? Significa que este ponto percentual, que faz uma redução de 330 milhões de euros ao orçamento, portanto, é a receita do Estado, seria, evidentemente, para beneficiar aquelas empresas que justamente nós entendemos que não faz sentido serem beneficiadas. A pequena mercearia, o pequeno negócio, a oficina, a pequena e média empresa não veria grandes resultados objetivos para a sua vida nesta redução. Os bancos, as seguradoras, as grandes distribuidoras, as telecomunicações, esses sim seriam um beneficiário direto e que entendemos que isso não faz sentido e daí estarmos contra, digamos, muitas das medidas que estão neste Orçamento de Estado e não estamos particularmente entusiasmados com ele. Paula Santos, ia pedir-lhe também que se tentasse concentrar naquilo que, entretanto, se conheceu da proposta de Orçamento de Estado, que era desconhecida nos programas anteriores. Já aqui tinha dito que o PCP acha que não é o orçamento de que o país precisa, mas agora, mais em concreto, que notas é que nos quer deixar? Muito boa tarde, cumprimento todos, cumprimento quem nos ouve. A proposta de orçamento que foi entregue na Assembleia da República, o seu conteúdo para nós não tem qualquer surpresa e confirma as apreensões que tínhamos em relação ao Orçamento de Estado para 2025. A verdade é que é uma proposta que se insere numa estratégia por parte deste governo de manutenção de uma política de baixos salários, de baixas pensões, de ataque aos serviços públicos, de baixo investimento público e, portanto, não é esta a proposta, não é este o orçamento que o país precisa, nem é este o orçamento que dá resposta aos problemas que são sentidos pelos trabalhadores, pelos reformados, pelos jovens, aos problemas do nosso país. Eu gostaria de referir-me a não são dois aspectos, duas linhas de intervenção relativamente a duas apreciações, relativamente a esta proposta. Uma primeira, porque pelo que consta na proposta do orçamento. E quando olhamos para este orçamento, eles são, na prática, em diversos aspectos, têm um objetivo, que é o favorecimento dos grupos económicos. E isso vem no aprofundamento da injustiça fiscal, com a redução do IRC, que sobretudo favorece as grandes empresas, mas são mais benefícios fiscais, são isenções por isto ou por aquilo. A verdade é que são vários os pretextos para reduzir a tributação dos lucros dos grupos económicos e financeiros. E isso está muito presente. Está presente também nas parcerias público-privadas. São 1.500 milhões de euros neste Orçamento de Estado no conjunto das parcerias público-privadas. Eu há pouco não disse, mas no que diz respeito aos benefícios fiscais, aumenta aquilo que o Estado não
tem como receita em nome desses benefícios fiscais. Passam de 1.600 para 1.800 milhões de euros. E tudo isto, de facto, há este favorecimento por parte deste orçamento, ao que acresce também a opção, quer seja pelo caminho das privatizações, há uma referência no relatório do Orçamento do Estado à criação de um grupo de trabalho para a reforma do setor empresarial do Estado. Está-se logo bem a ver o que é que isto significa, são privatizações e são concessões, mas também a transferência de recursos públicos para grupos privados. Aliás, na área da saúde isso é muito evidente, quando cerca de metade das verbas da saúde são transferidas para os grupos económicos privados, em vez de serem investidos no Serviço Nacional de Saúde. Esta é uma linha que de facto consta neste orçamento. E depois este orçamento, ele é extremamente negativo também pela ausência daquilo que não consta e que deveria constar para resolver os problemas. Desde logo, queria fazer uma referência, de facto, às respostas que são necessárias para a valorização dos salários, das pensões, o investimento nos serviços públicos, a garantia do direito à habitação, o investimento, um sério investimento público e um reforço do investimento público continua a ser muito aquém daquilo que é necessário e continua a estar, sobretudo, confinado aos fundos comunitários. Verbas do Orçamento de Estado são de facto muito aquém daquilo que seria necessário e, portanto, esta é outra vertente, aquilo que ele não tem. E o Orçamento de Estado, a proposta do Orçamento de Estado que é apresentada, ela é também negativa por aquilo que não tem. Mas eu gostaria ainda de pormenorizar mais alguns aspectos que eu creio que são significativos e que revelam a opção deste governo. Desde logo, no que diz respeito aos salários e às pensões. Aquilo que está colocado é limitar o aumento dos salários dos trabalhadores da administração pública a 2%, valor que é abaixo da inflação que o próprio orçamento prevê. Em termos das reformas e das pensões, fica também muito aquém daquilo que é necessário quando temos mais de 1 milhão de reformados que a sua pensão é inferior a 510 euros por mês. Se olharmos para os dados referentes às despesas com pessoal, aquilo que identificamos é que com esta proposta não haverá aumento dos trabalhadores da administração pública. Não haverá mais médicos, nem mais enfermeiros, nem mais psicólogos, nem mais professores, nem mais trabalhadores na segurança social, nas finanças, nos registros e nas conservatórias, nem mais agentes das forças de segurança, porque com os montantes que estão atribuídos, não é possível aumentar o número de trabalhadores na administração pública. E depois há um conjunto de áreas em que grande preocupação com o que vem escrito, com o que consta no conjunto de documentos do Orçamento do Estado. Só para dar este exemplo, na área da habitação, independentemente daquilo que se venha ser dito, a verdade é que o que consta lá é a transição para o novo regime de arrendamento urbano dos contratos de arrendamento anteriores a 1990. Isto é deixar os inquilinos mais desprotegidos e é expô-los a situações de despejo. No que diz respeito ainda na administração pública, não há soluções efetivas para a valorização das carreiras, para garantir uma efetiva progressão, para que um trabalhador da administração pública tenha uma perspectiva de chegar ao topo da sua carreira. Eu creio que, Francisco, que iremos também abordar questões concretas relativamente ao distrito de Setúbal. E sim, a verdade sim, já é que... referi isso ao início. Sim, Paula, não avanço ainda nessa matéria. Não já lá avanço, vamos. muito bem, então já lá vou, mas no conjunto o investimento de facto fica muito aquém daquilo que é necessário e este é o orçamento. A conclusão que tiramos daqui é que é um orçamento que é desejado pelos grupos económicos, mas a verdade é que não resolve os problemas prementes da vida das pessoas, muito pelo contrário, vai contribuir para o seu agravamento e, portanto, este não é o orçamento que o país precisa e aquilo que significa e que consta neste
orçamento é de facto a continuada, é não só numa linha de contenção dos salários e das pensões, mas também a continuada degradação dos serviços públicos. Por exemplo, esta questão em relação à RTP, com as decisões que foram tomadas, significa um ataque à RTP, mas o ataque não é só a esta empresa do setor empresarial do Estado, é também ao conjunto de empresas do setor empresarial do Estado. E, portanto, os trabalhadores, os reformados, os jovens, não é neste orçamento que vão encontrar respostas para os seus problemas. E, para terminar, gostava só de referir uma última questão, que é, nem é este orçamento que vai travar a imigração dos jovens. Podemos colocar a questão, porque é que os jovens portugueses imigram? E se olharmos, muitos deles, aquilo que nos dizem é os salários são baixos, os seus vínculos são precários, não conseguem, não têm condições financeiras para suportar os custos de uma habitação, e neste orçamento não há respostas para esta matéria. Aquilo que ficou mal chamado de IRS jovem, a verdade é que significa o aprofundamento da injustiça fiscal, porque a maioria dos jovens no nosso país, o seu salário é inferior a 1.000 euros, portanto, muitos deles, pelos seus baixos salários, estarão isentos do IRS e, portanto, esta medida vai, sobretudo, beneficiar os jovens que têm rendimentos muito elevados. E isto para dizer o quê? De que aquilo que é necessário para fixar os jovens, para garantir uma perspectiva de futuro para os jovens no nosso país, passa pelo aumento significativo de salários, passa por uma intervenção, alteração da legislação laboral para combater a precariedade e para assegurar a estabilidade dos vínculos e os direitos no trabalho, passa por garantir o direito à habitação e, de facto, que haja um conjunto de opções políticas, de medidas por parte do Governo para garantir o direito à habitação e não para continuar a promover a especulação, porque é isso que lá está no orçamento, é a promoção da especulação. Vamos ouvir também o Paulo Edson Cunha para termos tempo ainda também para os outros aspectos que queríamos analisar. Paulo Edson Cunha, quanto à substância do orçamento e até em resposta a muitos dos aspectos que aqui foram referidos pela Paula Santos e pelo João Paulo Rebelo, o que é que diz? Olá, boa tarde, Francisco Rito. Cumprimento em primeiro lugar o João Paulo Rebelo, dando-lhe as boas-vindas ao nosso programa. E cumprimento também a Paula Santos e todo o auditório. Relativamente não só ao documento, mas a tudo aquilo que foi dito pelos meus colegas deste painel, eu devo fazer aqui os seguintes comentários. Em primeiro lugar, João Paulo Rebelo diz que este é um mau orçamento de Estado, que não é o orçamento de Estado do Partido Socialista. Eu logo aqui consigo rebater automaticamente esta ideia. Em primeiro lugar, porque este orçamento de Estado tem muito daquilo que é o Partido Socialista. Eu não vejo como é que o Partido Socialista não consegue rever-se num orçamento de Estado em que a própria margem, que seria aquela margem que a AD e que este governo gostaria de ter, neste momento está absolutamente condicionada. Eu já aqui expliquei a semana passada o ponto de vista não só deste governo, mas daquilo que é um orçamento de Estado. E dentro de um orçamento de Estado, a grande maioria da despesa acaba por, ou a grande maioria daquilo que é o bolo orçamental acaba por já estar cativo com um conjunto de responsabilidades, não só dos ordenados da função pública, mas como um conjunto de responsabilidades que vêm de anos anteriores, e neste caso vêm dos governos anteriores, e neste caso não poderiam deixar de ser dos governos anteriores, que eram dos governos do PS, como quando houver um governo de outro partido, alguma dessa responsabilidade também será naturalmente dos governos da AD. Portanto, esta seria a primeira base daquilo que nós estamos a falar. Mas muito mais importante do que isso, o condicionalismo que o Partido Socialista e o Chega acabaram por impor a este Orçamento de Estado em concreto, faz com que tenham também eles uma grande responsabilidade naquilo que era a margem que eventualmente poderia ser usada por um governo qualquer, e neste caso pelo governo da AD. E eu quero recordar que na questão do IRS, já o Partido Socialista e o Chega
tinham condicionado grandemente este governo. Já tinham feito um conjunto de mexidas que condicionavam em 80 mil milhões de euros. Na questão das scuts, portanto, também dentro dessa verba que eu acabei de referir, também o Partido Socialista e o Chega já tinham feito esse condicionalismo. Agora, nesta questão da parentalidade, ainda esta semana foi aprovada, também pelo Partido Socialista, traz-nos um condicionalismo de cerca de, penso que 970 mil milhões de euros. Portanto, nós temos aquilo que era a margem orçamental que este governo podia ter, está quase toda ela condicionada por propostas do Partido Socialista. Sendo que, mesmo dentro daquelas que eram as opções do governo e assumidamente as questões do governo, o governo acabou por ceder ao Partido Socialista e acabou por ceder, e o próprio João Paulo Rebelo acabou por o dizer, porque não podia ser de outra forma, cedeu no IRS jovem totalmente e até teve um ato de humildade até reconhecer que o documento até ficou melhor com esta cedência, o Sr. Primeiro-Ministro fez-o, e fez uma cedência naquilo que era a sua proposta inicial relativamente ao IRC. Daí que eu possa fazer a afirmação, eu não consigo compreender do ponto de vista, com alguma seriedade, como é que o Partido Socialista pode não aceitar este Orçamento de Estado como um Orçamento de Estado bom. Daí que o Sr. Primeiro-Ministro, em tempos, tenha dito, foi glosado de várias coisas, mas tenha dito que iria apresentar ao Partido Socialista uma proposta irrecusável e não tenho dúvidas nenhumas que apresentou uma proposta irrecusável. Depois nós estamos aqui a falar de situações como a baixa de impostos. Até é a primeira vez em muitos anos que nós estamos a falar efetivamente numa baixa de impostos. E nesta redução de impostos, eu pensava que ia haver dois partidos que estão aqui representados, dois deputados que representam partidos de esquerda, e eu pensava que ia haver aqui um aplauso às medidas que o Governo apresentou. E eu vi aqui o contrário. Relativamente à questão da saúde e do dinheiro que vai para os privados, nós temos de ser sérios nisto. Em primeiro lugar, vamos analisar aquilo que foram os últimos 8 anos. E nós vamos ver que nunca, na nossa história, tanto dinheiro foram para os privados. Eu também já o disse aqui. E neste caso, o próprio Partido Comunista tem a sua responsabilidade, porque nos anos anteriores teve, através da geringonça, a sua participação nisto e nunca os ouvimos a censurarem aquilo que foi uma realidade que os números aqui o expressam. Depois, quando nós estamos aqui a falar, por exemplo, na valorização das carreiras, quer dizer, mais uma vez, eu penso que a discussão não está a ser de uma forma, não é posta de uma forma séria, porque há muitos anos que nós não víamos esta valorização das carreiras dita da forma como tem sido apresentada por este governo, em termos de concertação social, com um acordo absolutamente amplo e conseguido em termos de concertação social, com acordos fora da concertação social, mas com vários setores da sociedade, como nós sabemos, não vale a pena estar aqui a repetir-me. Daí que não tem havido, eu posso dizer com toda a segurança, que este governo tem pugnado o máximo possível por conseguir a valorização da carreira, não só na função pública, como também nos setores privados, o máximo dos aumentos possíveis. Os aumentos do salário mínimo nacional estão conseguidos acima daquilo que estava perspectivado pelo Partido Socialista e pelo anterior governo. Há também aqui uma natureza que não tinha nos anos anteriores e que este ano foi contemplada, que é muito importante, que tem a ver com o salário médio. Quando a Paula Santos refere aqui a questão da imigração jovem. A imigração jovem dá-se por um conjunto de motivos. Estas coisas não acontecem só por um motivo. Mas neste momento existe, por parte deste governo, especificamente por este governo, esta tentativa de reter os jovens, e não só através do IRS, mas através de um conjunto de medidas que têm sido apresentadas e têm sido acarinhadas por este governo, daí que não se consegue sequer compreender esse tipo de referência, quando finalmente há um governo que faz um esforço relativamente a isso, e é o Partido Socialista que aparece aqui com as linhas vermelhas. E uma última nota, diz respeito ao mercado de habitação. É um facto que o Orçamento de Estado faz menção a essa situação, mas não há nada que corporatize aquilo que a Paula Santos diz relativamente à questão da NRAU, porque já foi esclarecido que
não há nada que neste momento possa dizer que, sobretudo as pessoas mais idosas, tenham a sua habitação e os seus contratos de arrendamento em crise, até porque basta conhecer a legislação e da forma como a mesma é feita, nós sabemos que as pessoas com aquela idade, com mais de 65 anos, não estão abrangidas portanto, por aquela lei em concreto. Paulo Edson Cunha. Vamos então avançar, e eu começava por si, mas agora pedi-lhe uma resposta muito mais curta, não telegráfica, mas muito mais curta, à volta de 1 minuto no máximo, relativamente ao que perspectiva de viabilidade de aprovação deste orçamento. Ainda acredita que pode ser aprovado na Assembleia da República? Olha, eu tenho de acreditar que sim, mas apenas por uma questão de confiança. Eu penso que o Partido Socialista claramente não quer e está a usar todos os argumentos possíveis e impossíveis para não aprovar. Agora, do ponto de vista institucional, eu quero muito acreditar que seja possível, porque neste momento é necessário que haja muita responsabilidade por parte de todos os partidos políticos, sobretudo daqueles que têm poder para viabilizar ou não viabilizar. Eu acho que o Partido Socialista, num último ato de responsabilidade plena e total, talvez acabe por aprovar, mas que não quer aprovar, parece-me perfeitamente claro, porque se não aprovou até agora, com todas as assistências do Governo, não estou a ver como é que possa querer aprovar. Passava agora ainda sobre este tema da viabilidade do orçamento para João Paulo Rebelo, e sem prejuízo de algum comentário que queira fazer ao que aqui foi dito pelo Paulo Edson Cunha ou até pela Paula Santos, perguntava-lhe, João Paulo Rebelo, há pouco, na sua primeira intervenção, dizia que a responsabilidade pela aprovação deste orçamento é do Governo da AD, que é quem governa e quem o apresenta. Mas nem toda a gente dentro do Partido Socialista pensa assim. O antigo ministro Fernando Medina, por exemplo, é favorável a que o partido viabilize o orçamento, o PS, e o secretário-geral do PS também, este fim de semana, apelou aos responsáveis do Partido Socialista, àqueles que têm espaço mediático, para que tenham em conta o compromisso para com o partido, referindo-se naturalmente a esta matéria de haver unidade e de não haver uns que defendem a aprovação do orçamento e outros que defendem o contrário. Portanto, nem toda a gente pensa como o João Paulo Rebelo aqui estava a dizer, que é apenas a obrigação da AD aprovar o orçamento. João Paulo Rebelo. Não sei se tem o microfone desligado agora, é capaz de estar ligado, sim. Bom, não estamos a ouvir o João Paulo. Eu passo então para a Paula Santos, depois já... Ouvi, Francisco. Agora sim. Ouviu o que lhe perguntei, não é? Ouvi perfeitamente e pensei que me estavam a ouvir também. Estava eu a dizer, Francisco, e peço desculpa, estava eu a dizer que, enfim, o que eu disse é que a primeira responsabilidade da aprovação do orçamento é naturalmente quem está a governar. Portanto, e o esforço para criar condições de uma maioria no Parlamento que viabilize ou prove um orçamento, deve ser justamente de quem o apresenta e de quem está a governar. Eu quero aqui recordar que, com certeza, que o atual Primeiro-Ministro, Dr. Luís Montenegro, quando foi ter com o Sr. Presidente da República, na sequência das últimas eleições legislativas, havia de ter ideia de como é que, com 78 deputados, exatamente o mesmo número de deputados que o PS tem, com mais 2 deputados do CDS, portanto, com a Aliança Democrática a ter 80 deputados, a não ser, portanto, suficiente para a viabilização ou aprovação de um orçamento, teria seguramente ideias de como é que o ia fazer. A verdade é que se queria contar com, digamos, a viabilização por parte do Partido Socialista, não começou da melhor maneira. Eu quero aqui lembrar que, inclusivamente, das primeiras coisas que foram propaladas por este governo foi de que as contas públicas, afinal, não estavam como o Partido Socialista dizia que estavam. Não só é absolutamente evidente que estavam, até porque há
um reconhecimento, mais uma vez, de tudo o que são instâncias independentes, nacionais e internacionais a reconhecê-lo, como algumas dos aspectos que foram aqui referidos pelo Paulo Edson Cunha, nomeadamente a valorização de salários em vários setores em Portugal, foram feitos justamente com essa boa margem e com essas boas contas que o governo do PS deixou. Mas, portanto, tem sido, desde o início, uma trajetória pouco, diria, pouco eficaz a tentar, portanto, contar com o Partido Socialista. Depois há aqui uma outra coisa que também me parece muito evidente e que tem que ver até com o que de bom para a democracia nós podemos, o bom contributo que podemos dar ao nosso regime democrático. O Sr. Primeiro-Ministro disse também, no próprio dia das eleições, que o país tinha virado à direita. Ora, se o país tinha virado à direita, era talvez clarificador que se pudesse entender com partidos que justamente estão mais à direita. E quem é que são os partidos que estão mais à direita do PSD? É, desde logo, o CDS, com quem fizeram a aliança, mas também a Iniciativa Liberal e o próprio Chega, que tem o peso que tem, como nós sabemos, na Assembleia da República. Quanto aos comentários, vamos lá ver, todos os socialistas, todos os militantes do PS têm naturalmente direito a manifestar as suas opiniões, como é evidente, e é mais do que sabido que o Partido Socialista é um grande partido, é um partido com diversidade, com a pluralidade que caracteriza um grande partido. Agora, os militantes do PS falam em seu nome, individual, como é evidente, porque em nome do Partido Socialista fala o secretário-geral do Partido Socialista, que tem a legitimidade dos órgãos democraticamente eleitos para o fazer. E neste caso, já tive a oportunidade de referir, o secretário-geral tem de facto um mandato da Comissão Política Nacional para gerir, digamos, esta questão do Orçamento de Estado, não obstante, evidentemente, qualquer militante poder manifestar a sua opinião. Por fim, eu queria dizer que o Paulo Edson Cunha referiu ali, e é natural, nós agora, ultimamente, portanto, são os milhões e os milhares de milhões, às vezes confundem-nos um pouco, mas fez referência a um conjunto de medidas que não têm custos nem de perto nem de longe próximos com o que referiu. Há uma coisa, no entanto, que é objetiva e que resulta deste orçamento. Por exemplo, o alargamento do IRS jovem, enfim, tal como está proposto, vai custar aos cofres do Estado 525 milhões de euros. Nós sabemos que só o aumento da receita fiscal com o imposto sobre os combustíveis resulta em 752 milhões de euros. Portanto, quando o PSD dizia tira com uma mão o que dá com a outra relativamente aos governos do Partido Socialista, na verdade não estão a fazer uma prática muito distinta disso. Portanto, é evidente que estamos de acordo com a valorização das carreiras, não estamos de acordo, e é verdade, e aí também quero concordar com o que já foi dito. Eu recordo que o primeiro Orçamento de Estado de 2016, enfim, números redondos, o orçamento para a saúde cifrava-se em cerca de 7 mil milhões de euros. O último orçamento aprovado ainda pelo Partido Socialista levava a quase, ou a passar os 13 mil milhões de orçamento para o Serviço Nacional de Saúde. Nós hoje temos uma realidade bem distinta do que tínhamos há décadas atrás. Os João Paulo, tenho que pedir que termine para termos tempo para as mais coisas. Para concluir, o Partido Socialista está numa reflexão, é evidente que tem um compromisso naturalmente com o interesse nacional, mas o interesse nacional é coincidente também com o interesse do regime democrático. O secretário-geral tem dito, e eu concordo muito com esta ideia, de que, digamos, a alternativa à extrema-direita não pode ser um PSD com o PS. A alternativa tem de ser, de facto, entre dois blocos, se nós assim quisermos, um bloco mais de centro-direita, um bloco mais de centro-esquerda. E, portanto, a própria viabilização
por parte do Partido Socialista deste orçamento, pode, desse ponto de vista, dar um ainda maior protagonismo à extrema-direita populista que nós hoje temos, com a dimensão que temos no Parlamento, e isso pode, portanto, não ser bom para o regime. Volto a dizer, se é que ainda não ficou perceptível nas minhas palavras, que um orçamento aprovado à direita no Parlamento era mais clarificador para todo, digamos, o contexto político nacional. Paula Santos, tem dito aqui nos programas anteriores que o orçamento acabará viabilizado pelos partidos que têm governado, mais o PSD e o PS, face aos desenvolvimentos desta última semana. Continua a acreditar nisso? Bom, aquilo que nós temos visto ao longo de todo este processo é tudo está a ser feito para que o orçamento seja aprovado. Pressões várias, chantagens, já tivemos a oportunidade também de abordar estas matérias. Mas há aqui uma questão, há partidos que já se disponibilizaram para a sua viabilização. Quer o Partido Socialista, quer o Chega, já vieram a público em diversos momentos mostrar essa mesma disponibilidade. E aquilo que eu gostaria de salientar relativamente a isto é que independentemente de como é que seja viabilizado este orçamento, a verdade é que quem o viabilizar terá que ser responsabilizado por todas estas questões que já aqui nós suscitamos. A Paula já falou da substância. Olha, eu aproveitava para lhe pedir para começar a falar-nos do orçamento quanto ao Distrito de Setúbal. Ok. Mas eu gostaria ainda de referir alguns aspectos relativamente a intervenções anteriores, se me permitir. Era que fosse rápida para termos algum tempo. Vou procurar ser. Uma primeira para dizer que quando se diz que há pouco Paulo Edson de Cunha fazia referência ao PCP, deve ter andado muito distraído relativamente às intervenções do PCP e às propostas do PCP e àquilo que nós levamos ao longo de todos estes anos na Assembleia da República, em particular na área da saúde, para reforçar o Serviço Nacional de Saúde, para garantir condições de trabalho aos seus trabalhadores, para garantir o adequado funcionamento de todos estes serviços. E eu recordo que se há propostas que não foram aprovadas, isso deve-se à oposição, quer por parte do Partido Socialista, quer por parte do Partido Social Democrata. Aliás, eu creio que já fiz esta referência diversas vezes, quando foi a discussão do orçamento para 2022, as questões do Serviço Nacional de Saúde foram questões centrais e uma daquelas que nos levou a tomar a posição que tomámos de votar contra esse orçamento. Se gostava de fazer uma segunda referência que se prende sobre as questões sobre os direitos dos trabalhadores, as carreiras e as profissões. O acordo que foi estabelecido na concertação social não é um acordo benéfico para os trabalhadores, ele é benéfico para os grupos económicos. Aí sim, para os trabalhadores não, porque contém o aumento dos salários. Se há mesmo de facto uma vontade de querer valorizar carreiras e de querer aumentar significativamente os salários, olha, há um bom caminho a fazer, que é pôr fim de uma vez por todas à caducidade da contratação coletiva, porque a contratação coletiva é de facto um instrumento que permite aos trabalhadores poder não só aumentar os seus salários, mas também reforçar os seus direitos. E em diversos setores está bloqueado o processo de negociação coletiva e, portanto, isso deve-se a essa norma que consta da legislação laboral e, olha, que deve ser eliminada, mas isso não tem sido essa opção, nem por parte do Partido Socialista, nem por parte do PSD, sobre as questões que se prendem relativamente ao nosso distrito. De uma forma geral, aquilo que identificamos é que há um conjunto de investimentos que são estruturantes para o desenvolvimento do distrito de Setúbal e que continuam a não estar considerados no âmbito deste orçamento. Aliás, nos documentos que acompanham o orçamento, há um quadro que faz referência aos investimentos estruturantes e há um conjunto deles que não constam lá. O Metro Sul do Tejo, a terceira travessia do Metro Sul do Tejo, o seu alargamento, a terceira travessia do Tejo, a ponte entre o Seixal e o Barreiro,
Ministério, e há um aspecto com grande preocupação, porque há uma referência em relação ao Hospital no Seixal, aliás, compromisso assumido já há mais de uma década, que continua por concretizar, e já passaram governos do Partido Socialista e governos do PSD e do CDS, e que faz uma referência à revisão do seu projeto. O que é que isto quer dizer? A revisão do seu projeto. Mas quer-se tirar valências àquilo que estava definido em relação ao Hospital do Seixal, porque a perspectiva era do alargamento até dessas mesmas valências. Aquilo que está em cima da mesa é de retirar essas valências, aquilo que está em cima da mesa é concentrar e fundir serviços e valências hospitalares na Península de Setúbal. É essa a perspectiva que o Governo tem para o Serviço Nacional de Saúde. Aliás, não é a primeira vez que há uma referência a este nível. Nós, relativamente à discussão sobre as urgências, os serviços de urgências, em particular do Serviço de Urgências de Obstetrícia, temos ouvido aqui e ali alguns membros do Governo fazerem referência à necessidade de uma reforma e de uma reorganização das urgências. Nós bem sabemos o que é que isso significa, que é encerrar, que é reduzir a capacidade do Serviço Nacional de Saúde. Temos que avançar mais rapidamente. Vou terminar. Sim. Vou mesmo terminar só para concluir dizendo o seguinte: é com grande preocupação que vemos isto, e a verdade é que o investimento que é necessário desenvolver no nosso distrito, mais uma vez, um conjunto de investimentos estruturantes ficam de fora deste orçamento. Mas relativamente ao Hospital do Seixal, há essa afirmação que se pode ler no relatório do Orçamento de Estado, mas também creio que, se não estou em erro, o valor referido para esse equipamento são de 30 milhões de euros em 2025. Confirma que é isso, não é? Que lá está inscrito. É um valor dessa ordem de grandeza, mas que importava conhecer. Esse é um outro aspecto de preocupação, porque importava de facto conhecer qual é que é o cronograma de investimento, do investimento, para percebermos de facto como é que estou a dizer isto esse investimento. Sendo um valor de 30 milhões de euros, indicia que a verba reservada não será apenas para estudos ou para projeto, uma vez que é um valor avultado, já próximo do valor de construção. Mas olha, já temos visto outros orçamentos com verbas também superiores e depois que não foram concretizadas. Aliás, na área da saúde, aquilo que temos visto por parte de um conjunto de investimentos previstos no Orçamento de Estado, depois a sua execução fica muito aquém daquilo que é previsto. Aliás, o que é previsto já é insuficiente, a execução ainda é inferior. Portanto, esse aspecto não é novidade. Agora, o que me preocupa é, de facto, a perspectiva que possa estar em cima da mesa de reduzir ainda mais a capacidade, quando aquilo que importa é, de facto, alargar a resposta ao nível do Serviço Nacional de Saúde. Temos que ser mais rápidos agora nesta ponta final para falarmos ainda do Congresso do PS e também da eleição da distrital do PSD. Paulo Edson Cunha, sobre os investimentos que é possível perceber pelo Orçamento do Estado para o Distrito de Setúbal, designadamente esta rúbrica de 30 milhões de euros para o Hospital do Seixal, o que é que quer dizer e que outros investimentos é que encontrou que sejam aqui para a região que queira destacar? Eu, do documento, da forma como vi o documento, vejo de uma forma positiva, vejo com algum investimento para o distrito, dentro daquilo que são as possibilidades que este orçamento contempla, que já aqui referi, nomeadamente este próprio investimento que a Paula Santos acaba de referir. A grande verdade é que nós temos passado ano após ano sempre a ultrapassar esta questão e desta vez está aqui contemplada com uma verba que me parece bastante significativa. Também há, na parte de alguns investimentos no Hospital Garcia de Horta, que me parecem também eles importantes e um grande reforço na área da educação também, os investimentos que me parecem também com alguma validade e com alguma importância, e depois temos... Alexandre Cunha, já que fala em reforço, eu gostava de tentar aprofundar essa rúbrica que fala na educação, que serão verbas a propósito das competências descentralizadas para os municípios, e confesso que também por falta de tempo não cheguei a perceber se trata mesmo de um reforço ou se são apenas as verbas correntes da descentralização. O que é que sabe sobre isso?
Eu fiquei com a ideia de que nós estamos a falar claramente de um reforço, mas também precisará aqui de um estudo mais aprofundado, porque também ainda não tivemos tempo para isso, mas parece-me claramente um reforço, até porque nestas coisas também conta um bocadinho a experiência, e aquilo que nós temos visto não temos visto da parte das autarquias essa queixa que seria normal se não estivéssemos aqui a falar de um reforço. Também ainda é cedo, o orçamento só foi apresentado já na parte final da semana, fazer e as autarquias depois levam mais tempo, e as reações, muitas vezes, não apenas das autarquias, mas em geral da sociedade, projetam-se depois na semana seguinte e nas semanas seguintes. Eu penso que, ao contrário do que a Paula Santos disse, há uma verba para o Metro Sul do Tejo, e depois temos claramente a questão do aeroporto, que será o grande investimento em termos estruturais, e que vai mexer com toda a estrutura do Arco Ribeirinho e do Distrito de Setúbal. Portanto, penso que... Deixe-me só, Paulo, deixe-me também agora ouvir o João Paulo Rebelo, também é quem pedia capacidade de síntese, para reservarmos aqui os últimos minutos depois para as outras questões mais regionais. João Paulo Rebelo, consegue ver investimento previsto neste Orçamento de Estado para a região de Setúbal? Francisco, não poderia ser mais sintético do que isto. Consigo ver com preocupação, tal como também já foi referido aqui pela Paula Santos, a questão do Hospital do Seixal, que de facto é uma aspiração antiga, como nós sabemos, e aqui também não posso deixar enfim, assumir também alguma responsabilidade de governos anteriores, mas como costumo dizer, o que conta é de facto, nestas questões dos investimentos, conta muito mais o que vislumbramos para a frente do que o que aconteceu no passado. Naturalmente estaremos aqui todos, independentemente das forças partidárias e políticas que representamos, a puxar para o mesmo lado, como o povo costuma dizer. Vejo que um ponto forte para o Distrito de Setúbal tem a ver, de facto, com as agendas mobilizadoras e, portanto, com o PRR, o investimento que o PRR vai trazer ao Distrito de Setúbal, mas também, enfim, estou de acordo que um bom orçamento de Estado era um orçamento que tivesse boas soluções para a habitação, boas soluções para as questões da mobilidade, que são também tão sensíveis no Distrito de Setúbal, evidentemente, mas aí para Setúbal, como para qualquer outro distrito do país, as questões do Serviço Nacional de Saúde, que já tive a oportunidade de fazer algumas críticas a este orçamento. Então, passamos agora para o resto do programa. Já temos aqui apenas cerca de uns 5 minutos. O Congresso do Partido Socialista, que foi na sexta e no sábado, o Congresso Distrital, em que foi consagrado, digamos assim, o André Pinotes Batista como líder distrital, depois de ter sido eleito já há algum tempo, e tivemos também neste final de semana a eleição dos novos órgãos da distrital do PSD. Eu começava agora por Paulo Edson Cunha. Estou a juntar aqui os dois temas, cada um fala mais daquele que lhe interessar, certamente será aquele que tem a ver com o seu próprio partido, mas podem querer fazer algum comentário também ao outro partido, digamos assim. No caso do PSD, Paulo Edson Cunha foi reeleito Paulo Ribeiro para um terceiro mandato, creio que não poderá voltar a candidatar-se, e teve 62, qualquer coisa por cento dos votos contra cerca de 37% dos votos da lista opositora de Luís Rodrigues. O que é que este resultado lhe diz? E também, se relativamente ao PS quiser deixar alguma nota quanto a este Congresso, há informação partilhada no site. Antes de mais nada, este resultado deixa-me extremamente contente, porque eu próprio fui reeleito vice-presidente da Distrital, na equipa do Paulo Ribeiro, e de facto, conforme o Francisco Rito disse, nós estamos no terceiro mandato. O resultado, esta equipa terminará um ciclo político e terminará o seu trabalho com as eleições autárquicas. Relativamente àquilo que é a nossa grande ambição, não é escondido, todos sabemos, é ganharmos pelo menos uma Câmara Municipal, a primeira Câmara Municipal do PSD no Distrito de Setúbal, portanto, da sua história no Distrito de Setúbal,
Essa é a nossa grande ambição. Em tudo o resto, é continuarmos aquilo que é a nossa atividade política, uma coordenação com os deputados do partido, com todos os autarcas, e tentarmos fazer a maior aproximação possível ao nosso eleitorado. Relativamente ao Congresso ou à Federação do Partido Socialista e ao Congresso que teve aqui na região de Setúbal, aqui nós compreendemos que também a sua ambição seja, naturalmente, conquistar um maior número de câmaras municipais, mas vemos essencialmente aquilo que tenta passar, que neste momento, do ponto de vista político, mais importante, que é o Orçamento de Estado, e vimos algumas figuras do próprio Partido Socialista incomodadas com o silêncio que lhe estão a tentar impor relativamente àquilo que é precisamente... Paulo, tenho que passar para o João Paulo Rebelo, senão nem o João Paulo Rebelo pode falar, quanto mais a Paula Santos, já não temos mesmo tempo, 1 minuto. João Paulo Rebelo, quer dizer alguma coisa sobre o Congresso do Partido Socialista no Distrito de Setúbal? Sim, também muito rapidamente dizer no fundo que foi um congresso muito focado num momento de união que se está a viver no Partido Socialista em Setúbal. Na verdade, já há alguns anos que não havia uma só lista candidata à Federação Distrital do Partido Socialista, ou, portanto, denota que há, digamos, de facto, uma coesão e um reconhecimento no presidente eleito, no André Pinotes Batista. Foi um congresso de 2 dias em que, particularmente no primeiro, se homenagearam várias figuras, desde logo do distrito, mas também, desde logo, o nosso fundador Mário Soares, que em breve se comemora o centenário do seu nascimento, e focado efetivamente para as questões autárquicas, tal como já foi referido, digamos, ao nível das estruturas locais, das concelhias, das próprias federações distritais. O grande foco é, evidentemente, para o ano as eleições autárquicas, e fazer o melhor resultado, e o melhor resultado para o Partido Socialista é sempre ganhar em número de câmaras e ganhar em número de votos. Quanto à eleição do PSD, não tenho mais nada que comentar que não seja desejar, naturalmente, um bom trabalho ao líder reeleito, e por norma não comentamos a vida interna dos outros partidos. Obrigado. E portanto não queria deixar ou não queria falhar com esse compromisso. Muito bem. E eu peço desculpa à Paula Santos por não lhe pedir também para fazer comentário a estes temas, mas a própria Paula também já tinha dito que são temas da vida interna dos outros partidos, e tendo em conta a nossa falta de tempo, não vou mesmo poder passar-lhe a palavra, talvez num futuro programa, se houver alguma coisa em concreto no decurso destes 2 temas, o Congresso do PS e a eleição do líder distrital do PSD. E com isto chegamos ao final da semana política de hoje. João Paulo Rebelo, do PS, Paulo Edson Cunha, do PSD, e Paula Santos, da CDU, voltam a encontrar-se de hoje a 8 dias. O programa está no ar às segundas-feiras, às 5 da tarde, repete na terça-feira e depois fica disponível também em podcast. Uma boa semana para todos e voltamos de hoje a 8 dias. A Semana Política. A Semana Política. André Pinotes Batista, Paula Santos, Paulo Edson Cunha debatem os principais temas da semana na perspectiva da região. À segunda-feira, a partir das 5 da tarde, com repetição, terça às 3. A Semana Política. A Semana Política.